né? E aí começa aqui dentro, né? Claro, com toda a história desde que eu me converti, tudo aquilo que Deus foi construindo dentro de mim, né? E quando eu conheci o apóstolo Luiz Germínio, a palavra, aquilo que ele carregava, eu comecei a ouvi-lo, eu comecei a entender, a discernir, e quando eu comecei a ouvir o Luiz Germínio, eu disse assim, opa, pera lá, existe uma igreja que caminha como a igreja da Bíblia. Porque apesar de eu ter feito teologia, estudar a Bíblia, orar, ler a Bíblia, fazer jejuns, né, eu estava inserido dentro de uma comunidade que tinha a sua forma, a sua visão, né? Mas eu olhava para as escrituras e olhava para aquilo que a gente vivia e não era parecido, mas eu estava ali. Então, como eu nasci ali, espiritualmente cresci ali, eu pensava que aquilo era certo. Só que quando eu comecei a ouvir a forma com que a igreja Mevan fluía, né, eu disse, opa, pera lá, isso aqui está diferente. Contar só uma história aqui para vocês que eu ouvi do apóstolo Luiz Germínio, né? A primeira vez que eu ouvi, ele contou assim na pregação dele que eles foram para um prostíbulo, né? Eles foram para um prostíbulo lá em Itajaí, e comprou a noite da casa, fechou a casa, pagou a noitada. E lá eles fizeram um culto lá naquele lugar. E muitas pessoas se converteram. Uau! Muitas mulheres se converteram. Eu disse, cara, a Bíblia fala sobre isso, a igreja é sobre isso, né? Não é sobre religião, sobre religiosidade, é sobre você ir buscar o perdido, sobre você correr atrás e socorrer, né, as pessoas que precisam de socorro, independente do lugar, independente do que vão pensar ou falar de você. Uma outra história que ele contou foi o seguinte, Sidônia e Pedro. Ele falou assim que, eu não me lembro exatamente agora, faz muitos anos, mas era alguma coisa sobre o dia da princesa. Então, alguém debaixo, é claro, de oração, ligava para esses prostíbulos e marcava um encontro com uma mulher, uma prostituta. Mas dizia que o patrão que ia se encontrar com essa mulher era muito importante. Então, essa mulher precisaria passar por uma transformação, né? Então, isso acontecia, se eu não me engano, num sábado. Então, uma mulher ia lá da igreja, né, buscar essa prostituta e levava ela no salão de beleza. Então, ela passava o dia inteiro, né, ela tomava banho, ela ia no shopping comprar roupas para essa mulher, depois faziam as unhas, ia no salão de cabeleireiro, de maquiagem, enfim, dava um trato. Essa mulher passava o dia inteiro como o dia de princesa dela. E quando chegava na noite, ela ficava perguntando, mas quem é esse cara? Quem é esse cara que eu vou encontrar? Esse cara é meu patrão, é muito importante, esse cara é meu boss, né, meu chefe, e ele vai se encontrar com você à noite num restaurante. Aí chegava à noite, eles fechavam o restaurante, combinavam certa quantidade de horas, né, talvez 2, 3 horas, e aí fechava o restaurante. Eu não me lembro bem, se eu não me engano, acho que o dono do restaurante também era cristão, né, colaborava com isso. E aí eles combinavam com várias famílias da igreja. As famílias iam para esse restaurante, né, para fazer lá os figurantes, né? E aí essa acompanhante levava a prostituta, agora toda arrumada como uma princesa. Agora você vai encontrar o meu boss, o meu chefe. E aí ela sentava numa mesa, toda preparada, ficava esperando, né, esse homem. Ela ficava esperando um homem muito rico, muito importante, né, chegar e sentar na mesa. E aí chegava um casal. Um casal sentava à mesa e dizia assim, o nosso patrão é Jesus. E isso é poderoso, né? Eles dizem, o nosso patrão é Jesus. Foi ele que nos mandou até aqui para cuidar de você, para dizer que ele te ama, para dizer que ele tem uma obra na sua vida,
para dizer que ele perdoa os seus pecados e para dizer que, como você hoje está parecida com uma princesa, para dizer que ele quer, através do sangue dele, lavar você por dentro, porque você é uma princesa aos olhos do Senhor. E ali, Sidônia e Pedro, muitas mulheres, né, se convertiam. Muitas eram de outros lugares, voltavam para suas... Muitos eram desviados, voltavam para as igrejas. Então eu pensei, poxa, tem de fato e de verdade uma igreja aqui na Terra que caminha fora desses dogmas religiosos, fora disso aí tudo, e caminha de fato como a igreja de Cristo caminhava aqui na Terra. Então aquilo me impactou profundamente, porque eu estava à busca disso, eu estava à procura disso, né? E quando o apóstolo Hermínio disse assim, Luiz, você é nosso filho e nós estamos juntos, e assim nasce, nós começamos então a fazer cultos em casa, né, com 2, 3 cultos, já não cabia mais, né, as pessoas vinham muito jovens, né, e aí fomos a uma igrejinha americana do lado, perto da minha casa, eu ia a pé para a igreja. E olha só, Sidônia e Pedro, que coisa interessante. Quando nós chegamos na igreja americana, a gente queria saber como a gente alugaria um espaço para começar um trabalho, né? Eu lembro dessa história. Pastor Kevin Lynch, todo tatuado, cabeludo, americano. Minha esposa foi num culto lá de domingo de manhã, a gente fazia culto no sábado à noite, né? Contou a história nossa para ele, ele falou assim, fala para o seu esposo vir aqui na quarta-feira à noite que eu quero conhecê-lo. Na quarta noite, nós fomos lá e o pastor Kevin pediu para eu contar a nossa história. Eu contei a minha história, como eu contei aqui para vocês, para ele. E eu me lembro que ele se afastou assim do desk, abriu a gaveta e puxou assim uma chave. E falou assim, Luiz, toma aqui essa chave. Porque nas nossas reuniões aqui na igreja, Deus falou para nós que vocês viriam e que era para nós cuidar de vocês. Uau! Que é isso? Uau! Exatamente assim. É isso. E aí surgiu a Resgate. Exatamente como eu estou agora, né? Eu chorei na hora, né? Assim, emocionado com aquilo que Deus ia realmente assim solidificando o caminho pelo qual nós estávamos andando. É como se Deus estivesse a gente debaixo, né, de muita luta espiritual, porque quando nós saímos da igreja, os pastores se reuniram da cidade e começaram a falar bastante da gente. Não os culpa, é normal, né? É o que eles carregam, ficaram com medo, enfim. Começaram a falar da gente, amigos que sentavam às nossas mesas não falavam mais com a gente. Então, vivíamos debaixo de muita luta, de muita pressão, só que estávamos respaldados, né, por Deus, pelo Espírito Santo, e Deus sempre pavimentando. A gente estava caminhando por um caminho que Deus estava pavimentando, né? E assim nasce a nossa igreja, a Rescue Church New England.